E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje tô aqui pra comentar sobre o episódio número 10 de Kami-sama ni Nata-hi. Em um episódio, simplesmente, que eu odiei o protagonista e vimos um pouquinho da crueldade que fizeram com a Hina, mas me deixou um pouco com dúvida e eu vou perguntar pra vocês e vocês vão me responder aí, vamos ver o que vai acontecer nesse anime, que agora no finalzinho, pra mim, na minha sensação, é que ele tá caindo muito. Ele tá caindo demais, assim, tá ficando meio chatinho de você assistir. Mas eu espero que no final tudo se resolva. Não no fato de resolver no anime pra dar tudo certo, mas que tudo se resolva pra pelo menos o anime dar aquele up, pá! Igual no episódio 5, tipo, decaiu bastante. E vamos lá, o episódio começa ali com o Suzuki, né, o Hiroto Suzuki, chegando lá, conhecendo o Yota. A gente vê que o Yota tá meio depressivo, tá tristão, eles estão procurando a Hina, já passou uns 10 dias quando o mundo acabou. E vai passando mais tempo ao decorrer do que o Suzuki ele entra em contato com o Yota pra fazer meio que uma amizade. E ao decorrer do episódio, basicamente até a metade mais ou menos, o Hiroto ele mostra pro Yota, tipo, todos os caminhos pra ele poder lembrar e não se esquecer da Hina. Né, conhecendo ali no basquete, jogando mahjong, sei lá como fala, comendo lamen lá no Anjo Caído e um monte de coisa. E cara, eu vou ser sincero pra vocês que o protagonista ele começou a me irritar, porque mesmo que ele estivesse procurando, mesmo que eu consiga entender que ele tá desanimadão e ele tá procurando a Hina, ele quer ver a Hina de volta e ela simplesmente sumiu, eu fico indignado com o protagonista dele muitas vezes não lembrar de algumas coisas que o Hiroto tentou fazer ele pensar. E achei meio idiota o Hiroto fazer todo aquele escarcéu, tipo, putz, eu não posso te contar diretamente, o meu CEO não deixa tal. E no final, vamos nos encontrar ali que eu te explico melhor. Mano, tipo, totalmente sem sentido no meu ponto de vista, achei uma bosta, pra falar a verdade. Fiquei puto nesse momento. Mas beleza, passou. Passou, ele vai ver a Hina e fica aquela decisão, né, tipo, o que ele tem que fazer, o que o Yota vai fazer. Mas ele decide logo de cara, não, claro que eu quero ver a Hina. Claro que eu quero ver ela, quero ficar com ela, e pá, não sei o que, gostei, pelo menos uma atitude legal do Yota. E bom, ele vai lá no hospital e tudo dela, é legal ver que o Hiroto, pelo menos, ele conseguiu ali meio que ter uma família, né, com o motorista lá dele e também com a CEO, que tava cuidando de todo esse caso deles, da Hina e tal, que tava ajudando ele nesse trabalho. Ele deixa o Yota lá, o Yota vai ver a Hina e simplesmente a gente vê que a Hina tá lá deitada parecendo um defunto. A primeira coisa que eu pensei nesse momento, pô, ela não pode se mover, como disseram, porque sem o chip, eu não sei lá mesmo o que, ela não tem como mover, ela vai perder os movimentos com o tempo e aí vai ativar aquela doença dela, a doença síndrome de Logos. Então, que já começou a me irritar o Yota, tipo, ele vê a Hina e já começa a gritar, Hina, meu Deus, não sei o que. E a mulher falando pra ele, mano, calma, tipo, não grita, não fica gritando, pá. Você não pode assustar a menina, ela se assusta. Claro que o Yota, ele não tá entendendo a situação, ele tá com saudade, mas imagina, gente, que você vai pra um hospital. Você vai pro hospital, você sabe que a pessoa tá ali, ela tem um certo problema, ou entre essas coisas. E mesmo que tenham feito, tipo, que sequestraram ela e tudo mais, você não vai chegar no hospital gritando, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que me irrita, assim, muitas vezes de alguns personagens em anime, sair gritando no meio do hospital, ou fazendo algumas coisas, tipo, idiota, como ele, quando ele gritou, eu não acredito que fizeram isso com ela! E assustou a menina, assustou, mas é um burro, é um animal, não tem senso nenhum de cuidado pra nada, e ainda quer levar a Hina embora, né, ele quer levar, acho que por umas 2 semanas, pra perto da galera lá, pra ela ficar perto deles e tudo, pra ela relembrar meio que de tudo, porque parece que a Hina, ela simplesmente se esqueceu. E ela, agora com o cabelo cortado, ela parece muito mais uma criança mesmo, uma criancinha mesmo, do que antes. Antes era uma loli normal e tudo, só que aparentava um pouquinho que ela tava na idade do Yota, só que menor e com cara de loli, cara de criança. Mas agora ela tá com mais cara de criança ainda. E o traço dela, o desenho, a coloração dela tá muito pálida. Então mostra que realmente ela tem ali alguma doença. Só que ela se move normalmente. É como se o chip meio que tivesse curado ela totalmente. E agora ela não tem mais aquela doença, entre aspas, né? Não sei. Porque
Depois de toda a explicação do que era a doença, eu achei muito estranho. Então, eu gostaria muito que vocês explicassem também pra mim, se vocês entenderam, porque eu, ó, tô entendendo é nada. E aí o Iota lembra das falas do pai da Hina, né, falando sobre que ele ia passar pela mesma coisa que ele, e aí ele ia ter que decidir entre seguir a vida e continuar com a Hina. É uma decisão muito difícil mesmo, né? Eu não nego que seja difícil pro Iota decidir, porque uma coisa é a vida dele seguir, todo mundo fala, não, porque o pai dela devia ter ficado com ela, tal, né? Não quero ficar julgando também o pai dela toda hora, mas, bom, o Iota, vamos falar assim, ele não tem responsabilidade nenhuma nesse caso, né? O pai dela que deveria ter muito mais responsabilidade de ter ficado com a menina. E como eu disse, é uma decisão muito difícil do Iota entre seguir em frente, continuar com a vida e cuidar da Hina eternamente até o dia que ela falecer ali. Vamos dizer assim que ele vai perder o seu tempo de vida porque nada vai mudar. Ele não vai perder o tempo de vida dele, né? Ele vai estar cuidando de uma pessoa que ele gosta, que ele sempre quis cuidar. Porém, é uma decisão difícil que dificilmente muitas pessoas tomam, porque, na maioria das vezes, o ser humano é egoísta. Então, ele prefere muito mais o seu bem-estar do que o bem-estar do próximo. Então, é uma decisão realmente muito difícil. Eu acho legal essa discussão quando a gente tem, principalmente pelo fato da gente não poder ficar julgando todo mundo a qualquer momento sobre X e X situação como se fosse tudo errado e fosse tudo certo. Não existe esses dois extremos, existe uma discussão breve do que a pessoa acha que ela pode suportar. Seria um sofrimento enorme pro Iota e seria melhor que a Hina ficasse, por exemplo, lá nos médicos. Porém, fico aguardando que o Iota ele tome uma atitude legal com a Hina, tente, vamos falar assim, consertar essa situação. E eu já prevejo coisas terríveis acontecendo nos próximos episódios. Por quê? Essas 2 semanas que o Hiroto falou, elas não devem ser à toa. Deve ter alguma coisa aí que vai ser o momento que a síndrome de Logos ela deve, sei lá, se ativar por vez no corpo dela e ela passe a não se mexer mais e aí depois ela pode falecer. E aí é puta sofrimento, né? Tipo, o protagonista perde a personagem que ele gosta. Aí ela, vamos falar assim, ela fica lá, não lembra de ninguém, tá sempre com medo, tá ficando mais pálida, ficando mais doente, e aí depois ela morre no final. Gente, é triste pra caramba. Pra quem teve pessoas queridas num tipo dessa situação, eu tive meu avô nesse caso, é muito triste, é muito ruim de ter uma situação dessa. Porque você sabe que por mais que você espere que a pessoa melhore, normalmente ela nunca melhora. E aí você só acaba guardando, às vezes, os últimos sentimentos que você teve, com os últimos instantes com a pessoa, onde a pessoa falece, e aí você fica muito com aquela coisa na cabeça, tipo, putz, meu, você lembra mais dos momentos tristes do que dos felizes. Eu acho que esse anime, ele pode rumar nesse ponto de acontecer isso daí, focar num drama. Mas eu acho que esse episódio, pelo menos, ele me deixou muito... É por causa mais do protagonista. Porque o episódio em si, vamos falar assim, ele não é ruim, mas é que ele quebra a sequência do 9 pro 10. Sabe? Ele pega uns tons de comédia, tenta dar uns tons de comédia no episódio 10 com o Hiroto, tentando lembrar o Iota, essas coisas. E depois vem um episódio 9, triste pra caramba, onde a Hina se vai. Tem a declaração do Iota e depois tem uma quebra pra ter um pouquinho de comédia. Eu acho que não combina, acho que era bom ele continuar no drama mesmo, mostrar o protagonista como ele tava, meio depressivo e tal. Talvez até mostrar o protagonista um pouco mais triste, né? Porque ele parece mais perdido do que triste. Ele parece meio tipo avoado. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Meu Deus! E isso daí foi algo que, tipo, eu não curti tanto. Acho que falta aquele negócio do episódio 5, sabe? Um pouquinho mais de emoção. E talvez isso daí esteja guardado pro final. E eu espero que o anime me surpreenda. Gostaria de saber o que vocês acham também, beleza? O que vocês esperam pros próximos episódios. E, Mano Joe, tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera, pra quem se inscreveu, deu like, deu dislike, curtiu, compartilhou, comentou. Principalmente comentou porque eu gosto de trocar uma ideia com vocês. E pra trocar mais ideias sobre Kami-sama no Hinata Hi, entra no Discord, pô, troca uma ideia, lança uma teoria, fala alguma coisa que vocês acham que vai acontecer. Porque o Mano Joe tá vazando. Valeu, galera. Fui.